E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aprender a escala? Uma ferramenta bem importante, eu uso ela muito, né? Eu tenho visto um pessoal que não usa, mas ela é uma ferramenta muito importante, ferramenta escala. O atalho, letra S, certo? Quando você aperta a letra S, o que acontece? Ah, você clicar em um objeto, ele vai aparecer esse monte de quadradinho verde, tá? Esses quadradinhos, eles servem para quê? Os centrais, ou seja, os quadradinhos do meio, eles esticam o objeto, tá? Então, se eu clicar, por exemplo, nesse daqui, ó, ele vai esticar como se fosse o mover, ok? Uh, e os do canto, eles fazem proporcionalmente a escala desse objeto. E se vocês observarem lá na casa de medidas, esses valores que estão aqui são valores de escala, certo? Então, o que acontece? É fator de escala. Se eu digitar, por exemplo, 2, vai ser o quê? O dobro. Se eu digitar vírgula 5, é metade. É como se fosse porcentagem, né? Vírgula 10 é 10%. É 2, então é 200%. É basicamente assim que a gente acaba pensando para usar essa ferramenta. Mas aguarda mais no final do vídeo que você vai entender que a gente não usa ela muito assim, tá bem? Uh, uma coisa que é bem legal é que, por exemplo, quando você tem um objeto aqui do lado, se você apertar, ó, você consegue, né, linkar um ao outro e deixar os dois com a mesma medida, sem se preocupar muito com mover, com selecionar uma linha e coisas desse tipo, certo? Então, ó, vamos pegar um objeto como esse. Olha que interessante. Se eu selecionar uma face e apertar a escala, olha que legal, eu consigo, tá, mexer nessa superfície. Você fala, mas é parecido com mover, tudo é, mas com escala é sempre mais rápido. Você vai sentir isso quando for modelar, certo? Então você vai ver que é muito mais tranquilo de usar, tá? Então você pode usar a escala, que ela é bem rápida para você produzir esse tipo de modelagem, certo? E nesse caso aqui, ó, que interessante. Se eu pegar essa linha, apertar a escala, observa que ele está distorcendo muito, né? Mas olha lá embaixo, se eu apertar o Ctrl, ele vai fazer essa escala a partir do centro do objeto, olha que legal. E aí eu consigo, ó, ir modelando coisas só com a escala e segurando, né, esse Ctrl, tá? Para fazer a partir do centro, ó. E aí eu consigo fazer muita coisa interessante, que seria o caso, né, desse aqui, ó, se eu apertar pelo centro, ó, ok? Então ele faz a partir do centro se você usar o Ctrl. Maravilha? Então, como eu falei, por que eu usaria a escala no lugar, né, do mover ou de outras ferramentas? É porque a escala, por exemplo, eu não preciso entrar no grupo. Esses objetos são todos em grupo. Se fosse com puxar, eu teria que entrar, puxar, né, para alinhar. Com a escala, fora do grupo, eu aperto S e consigo alinhar esse objeto dessa forma, tá? Ah, observa que, então, os quadradinhos do meio são os quadradinhos importantes, tá bem? Os do canto a gente ainda usa, mas os do centro de linha, ele distorce de uma forma bem aleatória, então não é algo que se acaba usando muito. Uma outra funcionalidade do Scale, lembrando que eu estou deixando melhor para o final, é que ele funciona como um mirror também, ou seja, um espelho. Se eu quero espelhar esse objeto para o outro lado, como é que eu faço? Eu pego o quadradinho posterior, né, ou seja, o contrário do que eu quero fazer, se eu quero ir para lá, eu pego o quadradinho central ao contrário, eu clico, e aí observa que quando eu passar para o próximo lado, as medidas lá embaixo ficaram negativas. Isso quer dizer o quê? Ele sempre começa em 1, que é a escala 100%. Se eu for para a escala negativa, ó, ele vai parar no menos 1, ou seja, menos 100%, que é o contrário desse objeto. E aí, se eu clicar, observe sempre que ele dá uma travadinha. Ó.
vai dar uma travadinha, tá vendo? Essa travadinha eu clico. E aí ele fez um espelho. Se eu quero espelhar para cima, eu vou lá no quadradinho do meio de baixo. Observa que eu não preciso girar a câmera para enxergar o quadradinho. Se eu coloco no de cima, ele já dá uma projeção para eu achar o de baixo. E aí eu clico, olha que interessante. Menos um, outro clique. Beleza? E a funcionalidade mais legal dele é essa daqui. Ó. Quando você baixa os bloquinhos, é bem comum você baixar cama, mesa, sofá, coisas fora da medida. Essa geladeira, por exemplo, né? A medida dela aqui está com 2,25 de altura, enfim, está com medidas erradas. Então eu nem preciso verificar. O que eu vou fazer? Eu aperto escala. Aqui estão as medidas originais do site da fabricante. Tá vendo que ela tem 1,76 de altura? Então eu pego o quadradinho do meio, né, de cima, que é relacionado à altura. E aí, olha que interessante, se eu digitar 1,76 e colocar o M de metros, ele vai fazer o quê? Ele vai ajustar isso a 1,76 de altura. Legal, né? Então, se eu não colocar o M, é fator de escala. Se eu colocar o M, ele ajusta exatamente naquela medida. Então, olha que interessante aqui, profundidade, 75,5. Então, eu ponho aqui, 0,75,5 M. Pronto, né? Ou eu posso digitar até em centímetros, ó, largura. Eu posso digitar 62,1 cm, Enter. Ele já deixou em centímetro. Eu posso digitar no SketchUp em qualquer unidade. E aí agora a geladeira ela está exatamente com a altura, largura e profundidade do fabricante. E eu não precisei entrar, dar move, puxar, nem nada. Eu venho com escala, quadradinhos centrais e digitando a unidade depois. Beleza, gente? Então, até a próxima.